Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo. O Flamengo acaba de realizar a venda do meio-campista para o Atlético Mineiro, né? Quer saber quem é? Durante o nosso vídeo aqui vamos trazer mais detalhes de qual jogador foi para o Atlético Mineiro, né? São Paulo e Flamengo abrem negociações para realizar a troca entre Alan e Marcos Antônio, né? Então, o Flamengo e São Paulo aí tem essa negociação aberta para o Alan ir para o São Paulo e o Marcos Antônio vir para o Flamengo, né? E também, hoje, dia 8 de janeiro, é a apresentação oficial de Vitão do Flamengo, né? Então, vamos trazer detalhes sobre essa situação também aqui durante o dia, né? Então, sem mais enrolação, deixe seu like ajuda demais, se inscreve no canal se você não for inscrito. E vambora com mais um vídeo aí, nação! E agora o Flamengo está em cima de um outro jogador de destaque do futebol brasileiro, que é Marcos Antônio, destaque do São Paulo. O Flamengo fez proposta oficial, negociação em andamento, mas envolve um outro jogador que está na mira do São Paulo, o Alan. Ou seja, são quatro partes: Flamengo, São Paulo, o volante Alan, que recebeu o telefonema do Dorival Júnior, técnico do Corinthians, mas quer ir para o São Paulo, e o Marcos Antônio, jogador que o Flamengo tem a informação que toparia deixar o São Paulo para se transferir para o Flamengo. E a gente vai trazer todos os detalhes dessa situação, todos os bastidores. Já vou dar uns bastidores e vamos trazer todos os bastidores envolvendo Flamengo, São Paulo, volante Alan e Marcos Antônio. O que aconteceu? Vocês sabem, inclusive a gente trouxe em primeira mão aqui, que o São Paulo quer contratar o Alan por empréstimo. E estava aquele lenga-lenga, porque o Flamengo não tinha dito nada, o São Paulo só esperava uma resposta do Flamengo para saber se poderia fazer uma proposta. O Flamengo falou, beleza, faz a proposta aí. E chegou a proposta nessa quarta-feira lá para o Flamengo, de empréstimo, e o São Paulo toparia botar ali a obrigação de compra através de meta, e aí de maneira escalonada, digamos assim. Por exemplo, jogando 100 jogos, a gente compra 30% dos direitos econômicos e assim por diante. Beleza, o Flamengo falou, não, a gente topa fazer, tranquilo. Só que a gente quer o Marcos Antônio, jogador de vocês aí, que se destacou, e a gente tem informação que o Marcos Antônio toparia jogar com a camisa do Flamengo. E por que o Marcos Antônio toparia? Porque o José Boto, atual diretor do Flamengo, tem uma relação muito próxima com o Marcos Antônio. Porque o José Boto, nos tempos de Shakhtar, inclusive é a mesma situação do Vitão, na época que ele era chefe de scout do Shakhtar, foi ele que, entre aspas, achou o Marcos Antônio e acabou levando o Marcos Antônio para o Shakhtar. Ele jogou pelo Shakhtar entre as temporadas de 2018 e 2022, depois ele foi para a Lazio. E aí o José Boto tem a informação, inclusive já conversou com os empresários do Marcos Antônio, teria negócio, o Marcos Antônio toparia, para ele não seria nenhum problema. E aí o Flamengo avisou o São Paulo, José Boto avisou ao Rui Costa, diretor do São Paulo. É isso, vocês querem um Alan, mas beleza, vamos fazer um troca-troca, um bem bolado aí, porque nós queremos o Marcos Antônio em definitivo. A questão é, lá no São Paulo, está uma crise danada na política do clube, porque no dia 14 será votado o impeachment do atual presidente do São Paulo, o Casares. E até lá, a diretoria não quer fazer nenhum movimento que possa prejudicar de uma maneira extremamente negativa nessa situação do impeachment, porque o Marcos Antônio é jogador, assim, muito destaque do São Paulo, a torcida ia cair em cima da diretoria se o Marcos Antônio fosse vendido. Ou seja, se o Marcos Antônio é vendido ou negociado para o Flamengo antes dessa votação do impeachment, na cabeça deles, a chance do impeachment acontecer vai ser ainda maior, porque a repercussão seria extremamente negativa. E aí o São Paulo respondeu, olha, até o dia 14 a gente não vai definir nada. Isso foi dito para os empresários do Marcos Antônio, isso foi dito para os empresários do Alan. Por quê? O Alan também não será emprestado ao São Paulo até o dia 14, porque o Flamengo não tem pressa nenhuma, pelo contrário. O Flamengo fala, beleza, vocês precisam mais do Alan nesse momento que propriamente a gente precisa negociar o Alan. O Alan pode ficar aqui. Então, até o dia 14, o Alan não será emprestado ao São Paulo. O Marcos Antônio não vai decidir, o São Paulo não vai decidir se negocia o Marcos Antônio com o Flamengo.
e vai ficar nesse compasso de espera de pelo menos até o dia 14. Detalhe, o Alan recebeu o telefonema do Dorival Júnior, técnico do Corinthians atualmente. Por quê? O Dorival Júnior perdeu jogadores para essa posição, inclusive o Maicon, destaque no time do Dorival, ele não vai ficar no Corinthians em 2026, ele está indo para o Atlético Mineiro. Então o Dorival Júnior está em busca de jogadores para a posição e viu no Alan uma oportunidade de quem sabe conseguir um empréstimo junto ao Flamengo. Mas o Alan respondeu, não, eu já estou conversando com o São Paulo, enfim, os empresários do Alan já estão conversando com o São Paulo. Então a situação hoje é essa. Até o dia 14 não resolve nada, mas o Flamengo vai causar um certo tumulto nos bastidores do São Paulo. Por quê? Já mexeu com a cabeça do Marcos Antônio. Mas, Veneu, o Marcos Antônio não é da Lazio? Não mais. Porque ele foi emprestado ao São Paulo com metas de obrigação de compra se essas metas fossem batidas. E nós já explicamos aqui, essas metas foram batidas em minutagem de jogo. O São Paulo foi obrigado a comprar o Marcos Antônio junto à Lazio por 4,5 milhões de euros por 80% do jogador. Então, é exatamente isso. O Flamengo quer o Marcos Antônio definitivo e sabe que o jogador toparia. O São Paulo quer o Alan e sabe que o Alan toparia, mas até o dia 14 nada será definido. Saúl, galera, vamos lá. Muita gente me perguntando sobre a situação do espanhol e eu trouxe a atualização nas minhas redes sociais e vou trazer aqui no canal Vini Casagrande também. O Saúl aguarda o médico Niek van Dijk, que é um holandês e é referência mundial no problema que ele está tendo ali no calcanhar esquerdo, né? O Saúl espera o retorno desse médico das férias para passar pela cirurgia. A informação que eu apurei no Flamengo, que o Flamengo tem de conhecimento nesse momento, é que o médico retorna nessa quinta-feira de férias e a ideia é que o procedimento seja realizado já nessa sexta-feira, dia 9. Lembrando que o prazo de retorno de Saúl aos gramados após a cirurgia, pelo que o DM do Flamengo estipula, é entre 2 a 3 meses. Ou seja, dando tudo certo, o volante fica à disposição aí entre março e abril. Então vai perder o início do Campeonato Brasileiro, o Carioca, vai perder a Supercopa do Brasil e também a Recopa. Então, por conta disso, o Flamengo está até no mercado em busca de contratação de jogador para essa função. Por exemplo, o Flamengo está tentando Marcos Antônio. É engraçado isso, né? Eu estou vendo a repercussão nas redes sociais, os torcedores do São Paulo revoltados com a possibilidade de negócio se o Marcos Antônio for vendido ao Flamengo. Vem cá, ô torcedor do São Paulo, vamos lá, vamos alinhar as expectativas. Primeiro, politicamente falando, o clube está numa crise danada. O atual presidente Casares com ameaça de impeachment, que vai ser votado no próximo dia 14, quarta-feira que vem. Segundo, o clube financeiramente falando está mal das pernas. Isso não é segredo para ninguém e eu não estou tirando o São Paulo para nada, nem estou faltando respeito, é a verdade. Financeiramente falando, o clube está mal. O clube está mal, precisa vender. Então, por que estão tratando como um absurdo o Flamengo tentar a contratação do Marcos Antônio? Tudo agora é um absurdo. Tudo que o Flamengo faz é um absurdo. Tenta o Caio Jorge do Cruzeiro? Absurdo. Como assim? Como assim? Ué, o Palmeiras tentou o Pedro num passado recente, ainda na antiga gestão, a gestão Rodolfo Landim, oferecendo mais de, 20 milhões de euros. Gente, qual é o problema de um clube tentar a contratação de um outro jogador? E o que me espanta é o torcedor do São Paulo tratar como um absurdo. Gente, o São Paulo está mal financeiramente falando. Se não vender o Marcos Antônio ao Flamengo, é pura vaidade. Pura vaidade, porque, na boa, o certo, se o clube quiser passar por uma reestruturação financeira, é vender. Comprou um jogador aí junto à Lazio por 4 milhões e meio de euros. Eu não tenho dúvidas que o Flamengo ofereceria aí pelo menos 6 milhões de euros. Já teria um ganho absurdo. Mas, por vaidade, tem gente que trata como um absurdo. Eu, particularmente, se eu fosse torcedor do São Paulo, não iria tratar como um absurdo, tendo em vista que a prioridade é a reestruturação financeira. Ou tem reestruturação ou não tem. Em cima disso, galera, o Flamengo também está negociando a venda de um meia, Vitor Hugo. Pois é, você lembra dele? O jogador ainda pertence ao Flamengo.
está emprestado ao Santos até julho desse ano, e o Atlético Mineiro ligou para o Flamengo, demonstrando interesse e abriu negociação com o Flamengo para comprar esse jogador. Uma informação publicada primeiro pelo GE, dando os créditos aqui, que eu confirmei que de fato tem essa negociação. E a questão é o seguinte: o Flamengo não se importa, aceita vender, porém o Santos ele tem o direito de cobrir a oferta. Mas eu acho difícil o Santos fazer isso, primeiro que estamos falando de um clube, embora não pareça, tendo o Neymar, contratando o Gabigol, tendo um monte de jogador caro no elenco, mas o Santos também é um clube que não passa por uma boa situação financeira. E o Atlético Mineiro quer muito o Vitor Hugo a pedido de São Paulo. São Paulo gosta do jogador, tá? Então eu acho que no fim das contas o Santos não vai ficar com o atleta, não vai cobrir a oferta. Verem qual o valor. Confesso para vocês que eu não sei o valor ainda, tá? Eu estaria mentindo se eu falasse qualquer valor aqui. Mas o Santos ele tem direito a uma taxa de vitrine, caso o Flamengo venda o jogador para uma outra instituição, no caso seria o Atlético Mineiro. Então o Flamengo próximo de vender mais um jogador, mesmo não havendo necessidade, mas o Flamengo não conta com o Vitor Hugo, está fora dos planos, isso aí não é segredo para ninguém, desde quando o jogador retornou de empréstimo da Turquia e logo depois o Flamengo emprestou ao Santos. A ver qual será a postura e a gente vai trazendo para vocês aqui tudo o que acontecer envolvendo esse assunto. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal, né? Trazemos a notícia aí, né, que o Vitor Hugo foi para o Atlético Mineiro e o Flamengo, já que não iria utilizar o jogador, né, que estava emprestado ao Santos aí, né? Tem contrato com o Santos até a metade do ano, mas o Atlético Mineiro se interessou e realizou a compra do jogador, né? Obviamente, o Santos tem o poder de cobrir a oferta. Mas sabemos que o Santos aí, com o alto investimento que fez em Gabigol e Neymar, vai utilizar o Vitor Hugo, né? A não ser se acontecer uma reviravolta muito grande, né? Sobre a situação de Vitão, hoje à tarde, né? Acho que no período de 2 horas da tarde, o Vitão é apresentado na Gávea, né? Junto com o José Boto lá, né? Então a apresentação oficial do zagueiro Vitão, que era Inter, agora pertence ao Flamengo. E sobre a situação de Alan e Marcos Antônio, essa situação aí ainda deve ter mais dias aí para acontecer, né? Como vem na Casa Grande, dia 14, aqui dia da semana, e na quarta-feira que vem é o dia do impeachment, né? Ou da votação do impeachment do Casares, do Júlio Casares. Então até lá tem bastante coisa para acontecer. Só que o interesse do Flamengo em cima do Marcos Antônio é grande. Muito grande, né? Então é um bom jogador. Quase veio pro Flamengo, né? Antes de ir pro São Paulo. É um jogador muito bom. Destacou, para quem acompanhou o São Paulo um pouquinho, destacou muito o São Paulo na temporada 2025. E se vir para o Flamengo, efetivamente vai agregar e muito nesse elenco do Flamengo, né? Vale lembrar que até o Casagrande ele chegou a mencionar, né? Sobre a situação do Dela Cruz, que sofre com problemas físicos. Tem o Saul, que vai operar. Tem, às vezes, o Jorginho, que às vezes precisa ser poupado. O Pulgar sempre leva muito cartão amarelo. Então o Marcos Antônio cairia muito bem nesse meio de campo do Flamengo. Tem a situação do Ala, que praticamente não joga. Então acho que seria muito bem-vindo o Marcos Antônio, né? Então é isso aí, nação. Outra coisa. Não sei se vocês viram. Talvez nos próximos dias eu traga notícias sobre essa situação aqui no canal, né? Sobre a situação do Thiago Almada, ex-Botafogo. O Atlético de Madrid colocou ele no mercado de diferença. O Atlético de Madrid quer envolver ele, quer vender ele. Então, Flamengo, José Boto, abre o olho e vai contratar o Thiago Almada, porque o cara tá no mercado. Mano, o Thiago Almada não vem convencendo no Atlético de Madrid. É banco, é reserva atualmente. E o próprio time colchoneiro lá, de Madrid, colocou ele à venda. Então seria uma excelente reposição ali, né? O grande reserva do Arrascaeta, para mim, seria o Thiago Almada, né? Joga muito. Demonstrou aqui no Botafogo, né?